a abreviar. Segunda parte do consultório, falamos agora sobre violência doméstica, no sentido de abordarmos aqui sobre a perspectiva da psicoterapia e da psicologia. Vai poder tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de psicoterapia na sua generalidade, queira tirar dúvidas ao nível deste tema, da violência doméstica ou de outra área qualquer sobre psicologia ou psicoterapia que tenha. Vai poder tirar a sua dúvida a seguir ao próximo intervalo, 225-083-204. Pode também deixar algum comentário por escrito, pode também deixar a sua questão por escrito, caso não possa entrar em direto via telefone connosco, consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso convidado da segunda parte e terceira parte de hoje, Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta. Olá, muito boa tarde, Dr. Pedro Brás. Visitou-nos não há muito tempo, a miúdo nos visita, gostamos sempre de tê-lo cá. Hoje vamos falar sobre um tema não muito positivo, não é? Ao nível das patologias, não é que haja pontos positivos para falar, mas este é um tema de facto negativo, francamente negativo, porque além de envolver aqui vários pontos negativos ao nível psicológico, e de sofrimento entre duas pessoas ou mais, não é? Porque a violência doméstica pode ter mais elementos à mistura, não é? Vamos falar sobre um problema que também é um crime. É um crime e é um grave problema do comportamento do agressor, que é um criminoso, que agride a outra pessoa, e a vítima, que é muito agredida e que sofre imensamente com toda esta situação. Ou seja, é um grave problema social que acontece no seio da família e tem números verdadeiramente desastrosos. Veja só, agora estava a compilar alguns números para trazer aqui, e Portugal somos um país muito pacífico. No ano passado houve 87 homicídios. Bom, é muita gente que morre à mão de outras pessoas, são crimes, mas na média europeia ou na média mundial não é tão elevado como nos outros países. Mas o que é importante ressaltar destes números é que em 87 pessoas que morreram à mão das outras pessoas, 37 dessas 87 foram vítimas de violência doméstica. Ou seja, as pessoas matam-se umas às outras, em todo o mundo, sempre fizeram ao longo da história, mas em Portugal o foco onde mais acontece isto é no seio da família. Portanto, quase metade dos homicídios, não é? Portanto, mais de 40% das pessoas que se matam umas às outras é dentro do seio da família. Isto é um problema cultural enorme, não é? E qual é a grande questão que todos nós e a sociedade têm que se aperceber? O problema não é a violência. A violência é transversal à nossa raça, à raça humana, à raça animal. O problema da violência doméstica é que não se está a conseguir parar a tempo, não é? Quase que não conseguimos impedir que alguém seja violento com o outro. Bom, agora o que... Nós temos a obrigação de proteger não só a vítima, como também... E o problema porque é o agressor, e o Dr. Pedro me dirá na sua opinião de especialista, não é, de clínico, o agressor é uma pessoa que também não está nas suas... com certeza, não é? E partindo do pressuposto que o ser humano é naturalmente de bem, não é? Há ali qualquer coisa que não está bem, não é? Portanto, nós não estamos a proteger nem a vítima, mas também não estamos a proteger o agressor. Não lhe estamos a dar as ferramentas para que lide com aquilo que não está bem. Isso. E que o impeça de isso mesmo. ser e agora, assim, não é? Eu também, na psicoterapia, como psicoterapeuta, atendo muitíssimas vítimas de violência doméstica, mas também já atendi e ajudei-os alguns agressores. E foi curioso a percepção que eu tive sobre o lado do agressor. Também era importante explicar. Eu gostava de falar um bocadinho sobre isso também. Porque o lado do agressor... É muito fácil escolhermos um lado. Isso.
e Claro que engavetarmos as pessoas. Ao compreendermos o agressor, não estamos a desculpá-lo. Não Claro deixa que de não. ser um criminoso Claro que não. que deveria estar preso. Ou que deveria ser punido pela sociedade. Mas ao compreendermos a mente de um criminoso, as razões que o levaram àqueles crimes, à execução daqueles crimes, ou ao atentado à vida das outras pessoas, ou à integridade física e à boa saúde psicológica dos outros, compreendemos o que é que a sociedade poderia fazer para mudar esta cultura que potencia alguns agressores. Se quiser, até podemos começar pelos agressores. Sim, Não é? antes disso, pedia-lhe só para que esclarecêssemos clinicamente e medicamente o que é violência doméstica. Isso. Quando é que podemos dizer que estamos perante violência doméstica? Bom, a violência doméstica é todo o tipo de violência física e psicológica que existe no seio de uma família. Genericamente nós dizemos que é entre o homem e a mulher, mas não tem que ser assim. Há uma prevalência enorme, mais de 80%. Entre o casal, não é? Entre o casal e o agressor, por norma, é o homem. Mas não tem que ser assim. A violência doméstica é dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, entre sabemos os avós. que há muita também, não é? Muita Entre violência pais e doméstica. filhos Às e vezes filhos nós e pais. generalizamos, dizemos é só entre o casal, mas não é. Os idosos, os nossos idosos, sofrem muita violência doméstica pelos seus filhos e os seus netos. Enfim. Mas o que é mais falado, e de facto é o mais preocupante pela intensidade e pela estatística também, é entre o casal. E é muito normal nós generalizarmos que é o homem contra a mulher. E de facto 80% das vezes as vítimas são as mulheres e os agressores são os homens. Também há histórias ao contrário, mas pronto, às vezes, e agora também podemos generalizar, que a vítima é a mulher e o agressor sendo o homem. Mas a violência doméstica é todo o tipo de Mas violência. alertando sempre para o facto de estarmos aqui a fazer uma generalização só para podermos... Para simplificar a nossa conversa. E a violência doméstica também, às vezes, nós não temos essa consciência que a violência doméstica é entre as pessoas que vivem no seio de uma família, mas também também é considerada violência doméstica quando o agressor já não faz parte da família. Portanto, quando há divórcios e o agressor, o ex-marido, o ex-companheiro, ainda continua a exercer... As pessoas têm muita dificuldade em aceitar Muitas a vida vezes, como ela é isso. e os factos, É. não é? Há aí uma... Como é que isto se diz? É uma dificuldade de gestão. Não se vê a realidade como ela é? Vê-se a realidade, só que o agressor é alguém que está muito perturbado com ele próprio. É alguém... Com ele próprio. Com ele próprio. E aqui estão palavras-chave, não é? Então, é perturbado com ele próprio, em desequilíbrio emocional. Dá-se muitas vezes às irritações, às impulsividades. É uma pessoa agressiva. E tudo isso depende do seu mal-estar mental que ele tem. Mal-estar mental que deriva muitas vezes do passado também ele com muita violência. E que cria nele uma pessoa fraca. Fraca na sua autoestima, na sua autoconfiança. Normalmente é uma pessoa que é vítima ele próprio de bullying dos colegas, dos patrões, muitas vezes, e que vê na mulher, no seu parceiro, o elemento fraco. Um elemento mais fraco do que ele, não é? Na sua perspectiva. E é através da força exercida sobre a sua companheira, sobre a mulher, sobre o elemento da família mais fraco, que ele encontra a sua autossignificância, o seu significado, a sua força. É um fraco que encontra no medo dos outros a sua força. E, por outro lado, a vítima é uma pessoa que, perante as agressões dessa pessoa, fica com medo, retrai-se, não responde e dá força à outra pessoa. E é importante percebermos aqui também o aspecto psicológico da vítima. Quem são as vítimas? A vítima é alguém que tem medo. É o medo que alimenta a força dos fracos. Portanto, qualquer pessoa pode ser uma vítima. Porque muitas vezes, não raras vezes, ouvimos os comentários: como é que é possível? Pessoas que estudaram, pessoas informadas, pessoas com certa educação. Inclusive, e isto é transversal, é um drama transversal à nossa sociedade. Ultimamente temos visto alguns acórdãos de alguns juízes que dizem que não acreditam que tenha havido violência doméstica porque aquela mulher era uma mulher... uma Fazem mulher os juízos de valor autónoma e que quando, inteligente, certo. que não se iria submeter à violência. Mas de facto não. A violência doméstica... está baseada no medo, e medo todos nós podemos ter, não é? Emocional. Aí é que está a grande pressão. A violência doméstica está baseada em duas grandes forças. É o medo e a manipulação emocional que o agressor faz.
Muitas vezes nós falamos, e isto é importante falarmos, no ciclo da violência doméstica. O ciclo da violência doméstica é como é que tudo isto se processa. Ora, numa primeira fase da violência doméstica há um aumento da tensão entre o casal, há uma irritação do homem para a mulher, generalizando, outra vez, em que o homem começa isto a implicar... tudo é uma escalada, é tudo uma Dr. escalada, Pedro. Uma escalada dos exemplos que seguiu. Sim. Normalmente é sempre uma escalada, não é um belo dia que se acorda assim. Não, é uma fase, é um ciclo. A violência doméstica é um ciclo. Primeiro é um aumento da tensão, em que o homem protesta com a mulher por tudo e por nada, porque a comida está salgada, porque ela tem um amante, porque tem ciúmes, enfim. Há uma carga psicológica que aumenta a tensão. Na segunda fase deste ciclo psicológico, do ciclo da violência doméstica, há a agressão propriamente dita. Costuma ser muito rápida, é um momento, mas é um momento de agressão muito forte. E no fim dessa agressão, há um momento chamado lua de mel. E aqui, diz lua de mel porquê? Porque é um momento em que o agressor pede desculpas, diz que estava com os copos a mais, diz que tinha o dia corrido-lhe mal no trabalho, enfim, arranja uma desculpa qualquer e a mulher cede àquelas desculpas e voltam quase que a entrar num processo de lua de mel. Mas volta ao ciclo outra vez e passado uns tempos... É o chamado fazer as pazes, não é? Fazem as pazes. E a mulher alimentada, a mulher que vive num ciclo de violência doméstica, além de passar estas fases do ciclo vicioso da violência doméstica, alimenta isto com o medo, a esperança e o amor. O medo... Com alguma culpa. Eu não digo que são culpas, as pessoas estão sim. manipuladas. É manipulação emocional. Sentem às vezes que até se calhar... A culpa eram delas. A culpa mas isso é é minha. manipulação. Porque chegam a pensar isso. Como é que é possível, não é? As mulheres, quando são agredidas, têm medo, mas depois, quando ele pede desculpa, elas têm esperança de que aquilo mude, de que afinal foi um pequeno episódio, uma vez. Segunda foi só duas. E depois elas deixam-se estar neste estado porque ainda nutrem algum sentimento amoroso por essas pessoas. Enfim, mas não conseguem sair deste ciclo por causa tanto do ciclo vicioso em que ele agride e depois pede desculpa, como a esperança dela que, ok, isto vai melhorar. Só que nunca melhora. Eu às vezes costumo dizer às pessoas que me dizem, olha, eu sofri uma agressão, será que este homem é um agressor? E nós às vezes temos que ter um bocadinho de cuidado. Ou seja, qualquer agressão é indesculpável. Não se pode admitir nenhum tipo de agressão. Nenhuma só. Mas, no entanto, para definir a personalidade de uma pessoa, temos que... Eu digo sempre às pessoas, olha, uma reta define-se com 2 pontos. Se acontece uma circunstância apenas, podemos arranjar ali uma desculpa. Se calhar ele não estava bem, se calhar errou. Errar é humano, todos nós podemos errar. O problema é que quando há outro momento parecido, a gente começa a perceber uma tendência. E se esperarmos mais um bocadinho, vemos o 3º ponto, vemos o 4º ponto e enfim, e aí estabelece o comportamento do agressor e percebe-se que é sempre assim. Quando me falava há pouco que também teve agressores e teve contacto agressores a pedir ajuda, e isso é muito importante também dizê-lo, porque a vítima deve pedir ajuda. Nós daqui a pouco também vamos passar alguns contactos, porque na prática queremos que as pessoas possam daqui retirar alguns contactos importantes de ajuda, mas a vítima pode e deve pedir ajuda. Mas o agressor também deve pedir ajuda. Deve perceber que alguma coisa não está bem, ainda que não perceba o que é, e pedir ajuda. Infelizmente, poucos são os agressores que reconhecem que estão errados. Claro. Enfim, aquilo faz parte da personalidade deles. Senão não deles. estávamos nestes números, não estávamos neste estado de coisas. E pediam mais ajuda e eram mais vezes ajudados. Infelizmente, estes agressores, este estilo de comportamento faz parte da sua própria personalidade e não reconhecem que estão errados. Mas eu, felizmente, já tive encontros com pessoas no consultório que reconheciam que não estavam bem e que precisavam de ajuda e que queriam ajuda. Porque eles diziam o seguinte, basicamente, para traçar o perfil do agressor. Alguém chegou à minha beira e diz-me várias vezes, não é várias, 4 ou 5 vezes, que me dizia, eu tenho este comportamento porque eu não consigo fazer diferente. Quando eu me sinto irritado, quando eu me sinto angustiado, quando eu me sinto ansioso, a minha mulher chateia-me, é o que eles dizem, a minha mulher chateia-me e eu não aguento e agrido. O que é que acontece? Quando nós vamos conversar com essa pessoa, tentamos perceber porque é que ele está irritado, porque é que está chateado, e vamos perceber que na sua infância e mesmo na vida adulta, eles são humilhados noutros contextos. E chegam a casa, é um contexto em que eles têm a ideia de que mandam, de que são fortes, e aí explodem contra a sua esposa, contra os seus filhos.
Porque, de alguma forma, eles não estão bem. Eles também vivem este bullying dos outros. De outra forma, principalmente bullying psicológico. Mas há um grande pormenor que eu gostaria de chamar a atenção. Quase todos os agressores me disseram assim: quando eu era criança, o meu pai agredia muito a minha mãe. Ou seja, quase todos nascem da realidade da violência doméstica em casa. Só que eles diziam assim, quando eu era criança, protegia a minha mãe, achava que a minha mãe era um criminoso, eu dizia a mim próprio que jamais farei isto a alguma mulher, e agora, doutor, veja que eu sou um adulto e estou igual ao meu pai. E qual é a razão, Rafaela? A razão é esta. É que eu, para ter determinadas atitudes, eu tenho que as aprender. Tenho que as ter visto. Tenho que as ter visto. E como é que eu posso amar uma mulher se eu nunca vi um homem amar uma mulher? E estes homens não sabem como tratar a mulher que amam. Porque nunca viram o homem, principalmente o pai, que é a grande referência, a amar e a bem tratar a mulher. Portanto, por muito que estes homens agora adultos queiram amar, queiram ter um relacionamento conjugal saudável, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem como é respeitar uma mulher, porque eles infelizmente também não viram isso. Por isso é muito importante as pessoas que nos estão a ouvir perceberem que os nossos filhos têm que nos ver amar as mães deles. Para eles terem boas referências, é assim. E sempre que estamos a falar assim, é válido ao contrário, não é? As mulheres para os homens... Claro. E infelizmente às vezes generalizamos muito. Nós estamos a generalizar muito, mas sabemos... O contrário também, não é? Por exemplo, nós os adultos temos que respeitar os nossos idosos para mais tarde sermos nós respeitados por eles quando crescermos. É muito frequente notarmos adultos que não respeitam os seus pais. A nossa cultura portuguesa nisso é muito diferente de algumas culturas nas quais... nomeadamente a cultura africana, estou-me a lembrar agora, em que até a referência é diferente, não é? Eu sou o teu mais velho. Na cultura africana há um respeito completamente diferente. E a idade é um posto que toda a gente respeita. Não é? É normal nós vermos histórias de pessoas que não respeitam os seus idosos. Põem-nos em lares, não os visitam, humilham-nos. E normalmente o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Porquê? Porque se eu não estou a respeitar os meus pais, se eu maltrato verbalmente os meus filhos estão a assistir a esta aprendizagem. E eles pensam assim, é assim que se tratam os velhos? Então, mais tarde, quando eu próprio for velho, os meus filhos não saberão tratar os velhos de outra forma, senão daquela forma que aprenderam. E esta é a grande lição que nós devemos tomar, que é a violência doméstica é uma aprendizagem também. E então, como é que é uma repetição, daquilo que nós vimos fazer. Então, o que é que nós poderemos também, nós, adultos, hoje, tomar esta consciência e dizer assim, epá, vamos parar esta aprendizagem errada dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que ver o amor de um pai pela mãe, o respeito. Pode às vezes não haver amor, é verdade. Às vezes as relações, há momentos em que não há tanto amor. Mas a falta de amor... Na falta do amor não tem que haver desrespeito. Exatamente, são coisas pode haver distintas, respeito, não é? as pessoas podem não se amar, mas têm que se respeitar. Porque se não se respeitarem, mais vale terminarem a relação. De uma forma até saudável. Até porque muitas vezes as pessoas que estão envolvidas nos casos de violência doméstica dizem que se amam, portanto, dizem que o amor está lá. Portanto, estando lá o amor, não está é o respeito. E o respeito é que o amor está lá, mas eles não sabem bem o que é isso para faltas de referências. Não é? O amar uma mulher em primeira instância é respeitar a pessoa, respeitar, não é? Mas algumas pessoas acham que amar é não deixar a outra pessoa estar com outras pessoas, estar com os amigos, os ciúmes. Amar não é ter ciúmes. E estas grandes confusões na relação entre as pessoas faz com que estes comportamentos de violência, de agressão exista e prolifere. E o problema é que isto não é uma violência qualquer, é uma violência que termina na morte em muitos e muitos casos. No ano passado foram 32 pessoas que faleceram. Certo. E este ano os números não estão com cara de melhorar, não é? Isso, estamos muito mal. E há constantes histórias e notícias de homicídios nesta área. O que é que podia, ao nível da psicologia, à luz daquilo que o Dr. Pedro de facto defende, que é a mudança de comportamentos e dar ferramentas às pessoas ao nível da psicoterapia, não é? O que é que se pode fazer, não é? Para ajudar. Esta é a sua visão, não é? Depois haverá outras que se podem fazer, claro. À sociedade civil, em termos governamentais, judiciais, isso já estamos a falar noutro campo. Que técnicas é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? Por exemplo, é possível que uma terapia de casal neste estado de coisas funcione? Raramente funciona.
Aqui já estamos Porque num o nível... agressor não reconhece que está mal e nem reconhece que está a fazer uma violência sobre a mulher. Então o que é que eu acho que as mulheres devem sempre fazer? As mulheres, mais uma vez, generalizando, às vezes é o contrário. A vítima, vamos dizer assim. A vítima. O que é que pode fazer? Se a vítima não tiver medo, se o medo é a arma dos fracos, eu sem medo retiro a força dos fracos. Então o que a vítima deve sempre mostrar ao agressor é que não tem medo. Às vezes é difícil. Todos nós, o medo é uma emoção normal de quem se sente agredido. Mas o que nós devemos fazer, as vítimas o que devem fazer é não ter medo. E se não tiver medo, e o que é que tem que fazer se não tiver medo? Se não tiver medo, tem que, fisicamente, na medida do possível, rejeitar a agressão, mas principalmente, uma vez que, generalizando, as mulheres são sempre fisicamente mais frágeis, economicamente ainda são mais dependentes, na maior parte dos casos mais dependentes, mas têm a força legal por trás. Então o que é que as vítimas devem fazer? Encontrar um estado que consigam não ter medo e sempre acusar o agressor às autoridades policiais, a GNR, a PSP, que às vezes nós achamos que eles não têm meios para fazer nada, mas não é assim tão verdade assim. Percebe? Os meios policiais podem ajudar as vítimas. Infelizmente temos muito a caminhar ainda na proteção às vítimas, mas já se pode fazer alguma coisa. Ou seja, então as pessoas devem... Agora, silenciar é que é deixar tudo mesmo no escuro e, portanto, não é... Então o que devem fazer nada vai mudar. Todas as agressões devem ser denunciadas às autoridades. E há um fenómeno psicológico muito importante que as vítimas devem fazer, que é, quando as pessoas são agredidas, o agressor, aquilo é no seio familiar, nem os filhos dizem, nem ninguém diz. E isso dá força ao agressor, porque mantém a sua imagem social perante a família e a sociedade. Certo. O que a vítima deve fazer é contar aos familiares aquilo que está a passar. É difícil fazer isso, mas é um passo importante para sair deste ciclo vicioso. Porque a pessoa pensa sempre que poderá... É uma vergonha, que ele vai ser mais agredida. Mas contar aos familiares, contar aos vizinhos, faz com que a imagem social do agressor se perca. E ele começa a ter vergonha do comportamento. Torna-se também mais frágil. E torna-se uma vítima dos outros, do olhar dos outros. E cada vez que haja uma agressão, há uma punição social. A punição social da família e dos vizinhos e do meio laboral do agressor é uma arma poderosíssima para a eliminação daquele comportamento. Tá? Portanto, isso é muito importante. E o mais importante também é pedir ajuda. Há várias linhas que, em princípio, está passado em rodapé. Linhas de apoio do Estado, linhas de emergência, linhas de informação que dão apoio às vítimas, que ajudam as vítimas a se prevenirem das agressões, a denunciar as agressões, a procurarem soluções. É muito importante as pessoas ligarem para estas linhas. Temos uma instituição poderosíssima, muito benemérita, que é a APAV, que ajuda de uma forma intensa e muito dedicada às pessoas que sofrem. Portanto, as pessoas têm ajuda, mas a arma de falar aos familiares e aos vizinhos dos seus problemas, dos agressores que têm, é muito, muito importante. Por outro lado, gostava, bem sei que estamos aqui ao nível da psicologia e o Dr. Pedro Brás é especialista, é psicoterapeuta, mas na sua opinião também, no combate a este tipo de flagelo social, que já se tornou um flagelo social, o que é que deve fazer uma pessoa que está num prédio e se apercebe, por exemplo, que os vizinhos têm este problema? Este é outro grave problema, porque se eu chamar a polícia, porque na casa ao lado há barulhos, eles vêm, só que batem à porta, se ninguém lhes atende, eles não fazem nada. Porque não podem, podem naturalmente abrir a porta. Enfim, e depois quando a porta se abre, a vítima diz que não, que estava tudo bem. A vítima diz isso por medo. Veja só, um número horrível, mais horrível, que é 30 mil casos por ano, em 2008, houve 30 mil ocorrências. Ou seja, por 30 mil vezes foi telefonado para a polícia para relatos da violência doméstica, nomeadamente pelas vítimas. Só houve 4 mil acusações feitas. Ou seja, 30 mil vezes foi relatado que havia casos de violência, mas só 4 mil é que foi para julgamento. E o que é que aconteceu nestes 26 mil casos? A vítima retirou a queixa. Ou, não podendo retirar a queixa, porque é um crime público ou semi-público, disse que afinal não era nada. Porque a vítima é a própria testemunha, é a principal testemunha.
E se eu, como vítima, vou ao tribunal e digo que não era nada, que não foi nada, que não sou vítima, pronto, já não há prova. acabou-se a prova. Portanto, a manipulação é a manipulação psicológica é muito difícil e leva a que as pessoas não se queixem. Portanto, infelizmente, nós vemos no prédio ao lado, no andar ao lado, no apartamento ao lado, a violência doméstica, pouco podemos fazer. O que é que nós podemos fazer é incentivar a vítima a fazer queixa. Quando o agressor não está em casa, os vizinhos devem abordar essas pessoas e confrontá-las com isso. Dizer-lhes que não é segredo, que elas sabem o que é que acontece. Porque a vítima acha que ninguém ouviu e que, pronto. Ou tenta depois disfarçar aquilo que acontece. Então a gente tenta disfarçar. Vergonha é muita, as pessoas não querem tocar neste ponto, mas o vizinho deve chegar à beira da vítima e dizer: olha, eu ouvi que você sofre disto. Porquê é que não procura de ajuda? E isso faz a vítima sentir-se mais apoiada, nem que seja pelo vizinho. E fazer novamente referência a este facto de que, infelizmente, não estamos a falar de um mal social associado apenas a certas e determinadas zonas do país. Nem estratos sociais. Ou estratos sociais. Portanto, queremos mesmo aqui romper um ciclo. Estamos a tentar. É possível e é possível com esta mudança de comportamentos que depois também pode, ao nível da psicoterapia, ajudar quer o agressor, quer a vítima a lidar melhor com a situação. A psicoterapia com as vítimas tem muito impacto. Porquê? Porque as mulheres que durante muitos anos... As vítimas... Às vezes temos este excesso de linguagem de falar na generalidade das mulheres. Mas as vítimas, quando sofrem de violência durante muito tempo, ficam tão traumatizadas que elas próprias já não conseguem reagir mais. Há aqui um fenómeno de uma certa incredulidade face àquilo que está a acontecer. Das vítimas? Sim. No início. Depois há uma certa resignação. Ou seja, porque no início quando acontece a primeira vez, isto não é verdade, isto não está a acontecer. A primeira vez que uma vítima é agredida pelo seu companheiro ou companheira, não sabe como reagir e pensa: mas o que é que aconteceu aqui? Se calhar foi, pronto, se calhar ele hoje não estava bem, se calhar... E vem aí a incredulidade. Só que depois, quando se começa a repetir, começa a haver a resignação. Às vezes as pessoas dizem assim: mas a resignação não é tolerância. Não. A tolerância é um ato superior de desvalorizar o que não é importante. A resignação é um ato inferior de submetermos-nos a uma agressão por impotência e incapacidade. E as vítimas resignam-se, ficam sem capacidade de reação. E aí a psicologia e a psicoterapia podem ajudar, dando ferramentas mentais, trazendo para a sua flor da pele todos os recursos que as pessoas têm para lutar. Que é uma luta difícil, mas ainda assim as pessoas têm que lutar. E a psicoterapia pode ajudar a encontrar os seus recursos internos para lutar contra o agressor. Muito bem. Estivemos aqui à conversa com o Dr. Pedro Braz, então, ao nível da violência doméstica, tentar perceber aqui os fenómenos psicológicos que muitas vezes estão por trás dela. Já sabe que pode tirar as suas dúvidas no âmbito desta temática, mas também na generalidade da especialidade de psicoterapia e psicologia. 225-083-204 é o número para o qual pode continuar a ligar. Nós vamos fazer um curto intervalo, regressamos na terceira parte então para retirar dúvidas.